sou diretora da PUB Sindicato e venho, sendo professora do EBTT, venho representando os professores e professoras do IFBA, porque estão passando por sérias dificuldades, porque com a famigerada portaria 983, estão sendo obrigados a registrar ponto eletrônico. Conseguimos a suspensão, mas há uma regulamentação em curso que segue a tendência de outros institutos em que obriga professores do EBTT a registrarem as suas atividades na forma de ponto eletrônico. Isso é inaceitável, é um desrespeito, porque professores do EBTT são, sobretudo, professores. E nós não podemos aceitar que docentes sejam tratados de forma diferente, desempenhando a mesmíssima função. Professores do magistério superior, hoje, nos institutos, são carreira em extinção. Então, o futuro dos institutos federais de educação é da carreira do EBTT. Eu, como professora da universidade, não passo por isso, mas me solidarizo a todas e todos aqui presentes e aos meus colegas do IFBA que estão passando por isso. E mais, a nossa luta é pela revogação da 983, porque não há remendo possível. No entanto, todas as vezes que levantamos essa bandeira, o que sempre ouvimos, e as colegas e os colegas vão poder confirmar isso, é de que o CONIF não tem interesse em revogar. Então, neste momento, eu quero deixar muito claro para todos os presentes que teremos que enfrentar este problema e contamos com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Para além disso, temos um outro problema que atinge frontalmente o desempenho da tarefa do trabalho de ensino, pesquisa e extensão, que é a carga horária desumana. Os professores e professoras estão adoecendo. Por quê? Porque coloca-se a carga horária mínima, mas não se decide, não se define, fica aquela penumbra, aquele campo cinza da carga horária máxima. E fica naquela, para finalizar, entre 50 e 60 minutos uma aula. Que professor e professora terá condição de fazer atividade de representação, acompanhamento de estudante, visita técnica, acompanhamento de estágio e outras tantas, correção de provas, orientações, pesquisa aí já não tem mais condição. Então, em defesa do serviço público e dos docentes do EBTT, eu peço um apoio. Obrigada. Então, quero informar também a presença aqui do professor Newton Brandão, que é presidente do PROIFES Federação, aqui conosco, e a nossa delegação aqui que se faz presente. Queria saudar a deputada Carol D'Artora, lá do PT do Paraná, mas ela já se ausentou, e então, em homenagem a ela, que é professora assim como nós, quero evocar a memória da primeira deputada, de uma das 3 primeiras deputadas, a professora Antonieta de Barros, lá de Santa Catarina, mulher negra, e foi alguém que lutou muito pela bandeira política da educação enquanto poder revolucionário e libertador. A partir dela criou-se a data do 15 de outubro, que era comemorada de forma, era muito informal, e em homenagem àquela primeira lei lá de Dom Pedro I. E, neste momento, nós estamos comemorando 60 anos da lei do dia 15 como Dia do Professor, a partir de João Goulart. Portanto, fazemos referência a 200 anos de luta em defesa da educação. E que, nesse momento, a gente faz questão de dizer laica, pública, gratuita, de qualidade e para todas, todos e todes. E aí, então, falo de onde venho. Sou professora do ensino básico, técnico e tecnológico da UFBA e vou fazer, então, uma fala em relação ao magistério federal,
que envolvem duas carreiras. O magistério superior, muito mais conhecido, e o EBTT, que hoje é a carreira dos institutos federais de educação e também dos colégios de aplicação que são vinculados às universidades federais. Ao longo dos últimos 6 anos, nós sofremos muito depois da deposição da presidenta Dilma, não é novidade para ninguém. E nos últimos 4 anos, nós, professoras e professores das universidades e institutos federais, fomos atacados e atacadas violentamente pela extrema-direita, que assumiu, infelizmente, o comando do país. Então, muito já se falou sobre os desafios que enfrentamos, sobre o cenário de dificuldades, mas estamos aqui novamente nessa casa, sendo ouvidos e conseguindo chegar nos nossos deputados e deputadas, que são figuras que têm a possibilidade de nos ajudar a mudar efetivamente essas condições tão difíceis que a gente tem enfrentado. Então, eu vou fazer referência a 4 ou 5 pontos que considero fundamentais de não perdermos de vista e de lutarmos junto com os parlamentares, as parlamentares, porque vocês nos ajudam a colocar um orçamento nas universidades e institutos e em toda a educação pública, a modificar leis, a, inclusive, tentar retroceder, desfazer a legislação que nos prejudicou muito nos últimos 4 anos. Vou falar das condições de trabalho que têm sido extremamente difíceis com adoecimento. A sociedade, ela é muito desigual, ela é muito diversa e nós, professores e professoras, precisamos aprender a lidar com isso e acolher os estudantes e as estudantes. E essa formação vai acontecendo ao mesmo tempo em que nós estamos desenvolvendo a docência. Nesse sentido, ter recursos para a formação, equipamentos, estrutura física é fundamental para que a docência seja valorizada, porque eu só compreendo valorização com propostas concretas. Quando a gente faz falas e não traduz isso em lei e em recurso destinado que chegue ao chão da sala de aula, acaba reverberando e soando como falácia ou uma fala bonita para inglês ver. Nesse sentido, precisamos de concurso público, códigos de vagas para docentes do EBTT nos colégios de aplicação, nas creches universitárias, nos institutos federais e também nas universidades. Para além disso, códigos para técnicos administrativos, porque sem técnicos administrativos, as tarefas administrativas recaem sobre os ombros das docentes e dos docentes, especialmente de quem coordena colegiado, departamento, e isso se converte em sobrecarga de trabalho. Também precisamos de um apoio fundamental com o combate aquela reforma da Previdência que acabou com a vida dos trabalhadores e muitos e muitas não estão sabendo disso. Sabe por quê? A gente não tem a cultura de estudar, de conhecer o que é a Previdência, o que ela significa, a não ser quando chega a velhice. Porque aí precisa dos recursos, do amparo, e a gente não tem acesso. Neste sentido, tem a informalidade gigante que cresceu muito nos últimos 4 anos e que o Senado, assim como o Congresso, vão precisar se debruçar em formas de gerar emprego e renda e também recompor a Previdência.
Nesse sentido, vou puxar a sardinha para professores do EBTT e do Magistério Superior da Carreira Federal, dizendo que de 2013 para cá, os professores e professoras da geração 4, 5 e 6 estão muito prejudicados, porque aposentam com o teto da Previdência. E isso é um grande desrespeito aos professores e professoras, porque nós fazemos ensino, pesquisa e extensão, porque o volume de produção de conhecimento é realizado pelas universidades e institutos federais. Mais de 90% desse volume de pesquisas são feitas por nós. E nós somos um dos menores salários no Poder Executivo Federal. Quando somos doutores, doutoras, se for comparar, nós ganhamos menos, muito menos do que muita carreira inicial de outras áreas do Poder Executivo. Se eu for comparar, e que exige apenas graduação, se eu for comparar em relação ao Legislativo e Judiciário, então isso vai mostrar o quão desvalorizados nós estamos. Então, a nossa luta se constitui também nessa valorização. Aí eu vou falar de um outro ponto, que é a questão do nosso reajuste. Tivemos um reajuste emergencial de 9%, que não é suficiente, porque as nossas perdas aproximam aí os 40 e poucos %. E isso tem uma grande implicação nas nossas condições de vida e de subsistência, inclusive. Além disso, entra um outro ponto fundamental que implica no combate à PEC 32. A proposta de emenda à Constituição que desregulamenta, acaba com o serviço público. E se hoje os nossos deputados e deputadas e a sociedade encontraram ainda dados concretos e histórico e documentos, é porque havia servidores públicos concursados em suas funções, fazendo o combate diuturno às políticas de desmonte do Estado promovido pela extrema-direita. Então, finalizo a minha fala fazendo uma defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos, como a necessidade de ser um compromisso de governo, também do Congresso, porque esse é um campo em disputa pelas forças conservadoras e privatistas da educação. Sei que vocês entendem do que é que eu estou falando. E a defesa da educação enquanto política de Estado, democrática, participativa e para todas, todos e todes. Então, a todos e todas e todes, o meu muito obrigada.